Fala, Hunter, beleza? Aqui quem fala é o Bruno. Eu vou te trazer hoje nesse vídeo uma continuação do vídeo anterior desta pequena série que nós vamos gravar aqui para os iniciantes de mercado. Então, se você é iniciante, se você está com dificuldades de entender como funciona todas as movimentações do mercado, fica aqui comigo nesse vídeo que hoje nós vamos abordar conceitos muito importantes de você saber e de você situar no gráfico. Hoje nós vamos falar de PDAways. Hoje nós vamos falar basicamente de alguns PDAways. Vou abordar nesse vídeo aqui conceitos de Fair Value Gap, FVG, que são lacunas de valor justo, é uma nomenclatura também que é conhecida. Vamos abordar Order Blocks, vamos trabalhar também com alguns conceitos de Break Blocks. Vamos também abordar, por exemplo, Mitigation Block e também Propulsion Block. Acredito que esse conteúdo que a gente vai abordar é bem avançado, principalmente tratando-se de Mitigation Block e Propulsion Block. Mas eu tenho certeza que vai te ajudar demais a entender as movimentações do mercado. Então, se você está com dificuldade de ser lucrativo, vem acompanhar com quem já vive de mercado e com quem realmente teve uma outra visão a partir do momento que eu mergulhei de cabeça para aprender esses conceitos. E se eu aprendi, pode ter certeza absoluta que você também vai aprender. Conteúdo totalmente 0800 aqui para você, traduzido para o português, mastigado. Eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar demais. Bem, primeiramente, para a gente poder identificar esses PDAways que nós conversamos agora, nós temos que entender a respeito dos conceitos anteriores, que é justamente sobre liquidez. Se nós não entendermos sobre liquidez, basicamente, nós estaremos sendo a liquidez do mercado, e não é isso que nós queremos aqui. Nós queremos realmente identificar níveis de liquidez e, a partir desses níveis, começar a ir junto com o preço e junto com o IPDA a favor do ataque a esses níveis de liquidez. Vou subir o nível dessas gravações a partir dessa série de iniciantes que nós vamos abordar aqui no canal. Vamos abordar todos os outros conceitos. Então, se você está perdido, realmente fica aqui nesse canal que eu tenho certeza que eu vou te agregar valor. Liquidez. Se a gente não identificar os pontos de liquidez, nós vamos nos tornar essa liquidez. Eu tenho certeza que você concorda comigo. Bem, aqui nós já vemos uma movimentação que é uma movimentação de topo e uma movimentação de fundo. Eu ensinei para vocês no vídeo anterior que quando nós temos uma movimentação como essa, nós temos basicamente o preço formando aqui uma swing high, que é denominada como nível-chave de mercado, e a partir do momento que nós temos uma swing high, a partir do momento que nós temos uma swing high como essa, nós também temos aqui um nível de swing low. Esses níveis são tidos como buy side liquidity e sell side liquidity, que você aprendeu no vídeo anterior. Creio que você aprendeu a aula anterior. Bem, se nós temos esses níveis aqui, observem que nesses níveis nós temos muita liquidez e o mercado ele flutua aqui dentro, realmente formando níveis de liquidez antes de vir atacar esses topos e esses fundos relevantes. Bem, para a gente poder entender toda essa movimentação, nós vamos partir a partir do momento que o mercado faz uma captura aqui e deixa este nível de sell side liquidity, este fundo relevante do mercado. Aqui nós já vamos começar a marcar os nossos primeiros PDAways. Observem que, quando o mercado vem atacar este nível aqui de sell side liquidity, ele basicamente, este nível de liquidez, ele basicamente era para ter dado continuidade a este movimento de venda que ele fez. Observem que, quando ele vem abaixo a esses níveis, capturar liquidez, ele deixa nessa movimentação Fair Value Gap. Ele deixa um nível de Fair Value Gap. Naturalmente, era para o mercado ter dado continuidade a este movimento de queda, por exemplo, na interação do nível de Fair Value Gap e ter dado continuidade. Só que isso não aconteceu. Observem que quando o mercado ataca esse nível de liquidez, ele consome essa liquidez, ele reverte o movimento. E quando ele reverte esse movimento, ele deixa o nosso primeiro Fair Value Gap. O nosso primeiro Fair Value Gap aqui neste movimento. Quando isso acontece, observem que o mercado reverte o fluxo novamente para um fluxo altista. O que isso significa? Significa que o mercado consumiu aqui liquidez de fundo, vou alterar a cor disso aqui para a gente, liquidez aqui de fundo, e agora ele está basicamente fazendo consumo de liquidez de topo, porque aqui também é um nível chave de mercado. Se você identificar os ranges de negociação, você vai ver exatamente isso aqui. Deixa eu só diminuir aqui a grossura dessa linha para ficar interessante aqui para a gente. Beleza. Temos aqui um range de negociação. A partir deste fundo, este topo, temos um range de negociação. Aqui é um nível de swing low, um nível institucional, e aqui nós temos a formação de um canal lateral dentro de um range de negociação.
Quando isso aqui acontece, nós vemos o preço vindo abaixo, capturar a liquidez de dentro do canal e capturar também a liquidez aqui deste movimento. Quando isso acontece, nós temos a movimentação, que é justamente uma movimentação para dar continuidade à movimentação após a captura de liquidez. E quando isso aqui aconteceu, observe muito bem, presta atenção aqui que isso aqui vai ser libertador para você. Nós temos o nosso primeiro PGOA. Esse Fair Value Gap, que é um Fair Value Gap atual, ele torna-se um nível de inverso Fair Value Gap, um IFVG. É uma lacuna de valor justo invertida, porque ela foi rompida acima. Era para ela ter dado continuidade, só que ela foi rompida acima. E quando nós temos a junção de um inverso Fair Value Gap com o Fair Value Gap atual, observem que nós temos um outro Fair Value Gap aqui, que foi o Fair Value Gap após o consumo de liquidez dessa região aqui. Quando nós temos a junção dos dois, nós temos um nível de BPR. BPR, que é denominado como Balance Price Range. Este é um nível muito forte do mercado, onde o mercado tende a precificar nesses níveis e tende a respeitar bastante. E ainda mais se ele estiver em um patamar onde seja barato ou seja caro para o preço. Depois disso, nós tivemos o mercado andando aqui até em uma certa demanda inválida. Observem que o mercado anda dentro desse range aqui, até de certa forma acumulando liquidez. Só que ele vem a esses níveis acima capturar essa região aqui. Então ele consome a liquidez desses níveis e quando ele consome, ele deixa liquidez nessa parte aqui também. Esta liquidez aqui que foi deixada, ela tem um nome. Isso aqui se chama, salvo engano, tá? Porque essas nomenclaturas, para você aprender, são até, de certa forma, vai denominar tempo, vai denominar um tempo para você aprender, mas isso aqui basicamente é conhecido como IRL, Internal Range Liquidity. É liquidez interna ao range. Então você tem aqui liquidez nessa parte inferior e também tem liquidez nessa parte superior. É um canal que foi montado aqui. Vou pegar aqui a ferramenta de canal que fica mais fácil da gente identificar, mas vocês conseguem identificar essa liquidez aqui. O mercado vai atacar a liquidez aqui na parte superior, porém deixando liquidez também nessa parte inferior. Liquidez interna, Internal Range Liquidity. Temos aqui esse nível de liquidez. Observem bem. Então, quando o mercado faz essa manipulação do movimento, ele basicamente está formando um novo range de negociação, que é aquilo que eu ensinei para você na aula anterior. Você vai identificar exatamente isso aqui, ó. Observem aqui a marcação dos 50% do range. Então, nós temos o preço indo a patamar caro e depois consumindo a liquidez anterior e vindo aqui a níveis inferiores também. Vou acelerar um pouco para essa aula ficar até mais reduzida, porém de fácil entendimento. Olha aqui o nosso nível de BPR. Vou esticar esse nível de BPR porque após o consumo da liquidez nessa parte superior, nós já temos aquele famoso setup operacional que eu sempre falo aqui para vocês. Você pode usar a sua OTE, que é a OTE de nível de Premium Discount, e você vai ver o mercado trabalhando a esses níveis inferiores aqui, te entregando patamar mais caro. Só que, quando o mercado interage ao nível de BPR, que é o nosso primeiro PGOA aqui que está sendo abordado, que é a junção do Inverse Fair Value Gap com o Fair Value Gap atual, você vai ver a interação do preço a esses níveis. Quando o mercado interage novamente no BPR, ele vem, interage, só que você vai identificar mais um nível aqui de Fair Value Gap, que automaticamente é um novo BPR. Lembra que aqui nós temos o BPR, ou melhor, aqui nós temos o Fair Value Gap com o Inverse Fair Value Gap, e a junção dos dois é um BPR. Então, dentro desse BPR, nós temos um novo BPR também, um Fair Value Gap, que era para ter dado continuidade a esta movimentação, só que ele foi rompido acima, então a junção de dois nós temos o nível de BPR também. Então, é um nível muito forte do preço a ser respeitado. E observe que, primeiramente, o mercado vem a esse nível de BPR, respeita. Nós temos até uma colocação aqui muito interessante, ó, onde eu já passei para você também aquele gatilho de entrada que você vai observar a confirmação da swing low. Qual que é a confirmação da swing low? Você vai identificar a máxima da quarta vela rompendo, ou melhor, o fechamento da quarta vela rompendo a terceira vela dessa swing low aqui que foi formada. É isso que nós queremos ver. Então você já tem aqui gatilhos de entrada para compras a partir, por exemplo, ou deste momento aqui na máxima no fechamento da quarta vela, ou você tem aqui movimentações, por exemplo, a partir dessa movimentação aqui, ou se você estiver seguro em suas entradas, você pode pegar, por exemplo, entradas no próprio BPR aqui. Seu stop ficaria escondido atrás da swing low, então você surfaria altas visando níveis acima. Observem toda essa liquidez aqui, ó. Observem todos esses níveis de liquidez.
Isso aqui é a liquidez que é chamada de External Range Liquidity. É a liquidez que está externa ao range. Então, toda esta movimentação aqui é uma movimentação que tende a ser capturada também. Você vai identificar todos esses movimentos, vai identificar que o mercado tende a vir a esses níveis e observem como ele vai fielmente capturar todos esses níveis de liquidez. O mercado vai te entregar todas essas movimentações aqui, ó, tranquilamente. Então o mercado ele vai fielmente a esses níveis, então você teria trades absurdos, como por exemplo, esse 4-1 aqui. Se você estica um pouco mais, você vê o mercado chegando a esses níveis, 5,5-1, e aqui uma última pernada até esse nível aqui, que já seria aí arredondando um 7-1. Então são PDLAs muito fortes de você identificar, fazendo uma junção de liquidez, range de negociação, como eu já passei aqui para você, e fazendo ali o teu primeiro ponto de entrada como um BPR, por exemplo. Essa aula tá muito foda. Se você não aprender aqui, eu tenho certeza que você vai aprender a partir do momento que você querer realmente aprender. Então, deixa o teu like aí, teu comentário, teu feedback, se te ajudar. Vou parar de pedir isso e foda-se, vamos para cima. Vamos partir agora para o nosso segundo ponto, que é justamente, deixa eu olhar aqui na minha cola, que é Fair Value Gap. Já abordamos, agora vamos abordar Order Block. Bem, olhando aqui para os níveis de Order Block, vamos entender o que é um Order Block. Order Block nada mais é, eu vou pegar esse bloco aqui, por exemplo. Eu vou pegar esse bloco aqui. O que é um Order Block? Order Block nada mais é do que uma vela, ou a junção de algumas velas, que para a confirmação deste nível de bloco, nós temos que ter um desbalanço, e além disso, a partir do momento que deixa-se esse nível de bloco, nós temos o mercado vindo com um desbalanço muito forte a esses níveis aqui, capturar a liquidez. Que é o que acontece aqui. Nós temos essa movimentação a partir do movimento aqui de alta. Eu estou marcando essa última vela aqui porque fica muito mais fácil de você identificar, mas tudo isso aqui é um nível de bloco. Tudo isso aqui é um nível de bloco. Mas vamos identificar aqui de forma mais fácil. Vela de alta, desbalanço do preço, Fair Value Gap entre o Order Block e a terceira vela do movimento, captura de liquidez, validação do bloco. Então, a partir desse momento, nós temos aqui a possibilidade de trabalhar com vendas quando o mercado chegar a esses níveis. Então, o que você vai identificar? Você vai aguardar o mercado validar de fato esse bloco aqui, para ele ser um bloco realmente interessante de se observar. E o que você vai querer ver quando o preço chegar a esses níveis, ou antes do preço chegar a esses níveis? Exatamente isso aqui, ó. Liquidez. O mercado precisa, de fato, para que o bloco seja um bloco interessante de se trabalhar, ele precisa ter liquidez antes do bloco. Se o bloco tiver liquidez, esse bloco fica sendo um bloco de alta probabilidade. Fica sendo um bloco de alta probabilidade. Então é isso que você tem aqui nesse mercado. Você tem um bloco que, inicialmente, você está até vendo aqui que ele foi violado. Mas se nós, como eu falei para vocês, vamos pegar, por exemplo, somente essa vela desse movimento, contando que nós já estamos aqui neste gráfico atual. Tá? É um primeiro exemplo que nós vamos pegar. Pegamos aqui essa movimentação, vamos observar que o mercado, quando chega a esses níveis, ele cria antes liquidez aqui nesse movimento e chega no nível de bloco. Quando ele chega no nível de bloco, observem um fator muito interessante de você identificar, que vai te ajudar demais a identificar possibilidades interessantes no mercado. Veja que o mercado chega a esses níveis e observem os 50% do consequente encrushment, os 50% do bloco. O mercado não fecha acima dos 50%. O mercado não entrega fechamento de vela em nenhum momento acima dos 50%. O mercado só entrega uma movimentação de alta, até fura o bloco, mas eu estou levando aqui como consideração, como se fosse realmente um bloco isolado. Só que quando o mercado realmente agride esses níveis, ele fecha abaixo dos 50%. Se você é um operador ICT, que já está aí até mais avançado e está acompanhando esse conteúdo aqui, você vai entender o que é isso aqui, ó. Em alguns vídeos anteriores eu abordo muito a respeito desse conceito. Mas você que está iniciando, isso aqui é só para você ter um gostinho dessas movimentações, de como você poderia fazer para ser muito lucrativo. E é isso que eu vou te passar aqui. E é isso que você vai aprender aqui. Identificamos essa movimentação, identificamos aqui a liquidez validada antes do bloco e o Fair Value Gap, o Order Block validado. O que nós vamos fazer? Aguardamos o preço chegar a esses níveis acima. Observamos que o mercado está tentando, de fato, passar dessa movimentação, mas não está conseguindo. Está agredindo ali o preço, está agredindo ali a região, só que não está conseguindo. Então, quando o mercado ele realmente valida
esta movimentação de baixa, quando ele respeita o nível de bloco e valida a movimentação de baixa, o que nós vamos aguardar? Nós vamos aguardar a validação desta movimentação. Então, quando o mercado, aqui o tempo gráfico ele é fractal, tá? Você vai observar não só esse tempo gráfico aqui, a gente está no diário para poder situar melhor, mas você vai pegar gatilhos de entrada filtrados, como eu já passei para você nos vídeos anteriores. Beleza, mão na massa aqui. Temos aqui a possibilidade de entrar vendedores, de entrar vendido aqui nessa movimentação. Deixa eu ver se dá para eu colocar no 4 horas. Dá para colocar no 4 horas. Vamos colocar aqui. Você vai entender o que eu quero dizer. Vou subir o nível desse negócio. Bem, quando nós temos aqui o mercado furando esse nível de bloco, no diário nós temos aqui primeiramente uma marcação. E aqui também nós temos um nível, que é um nível muito interessante de você observar que, basicamente, aqui nós temos topos relativamente iguais, que são conhecidos como equal highs. Pelo ICT, na nomenclatura ICT, você vai ter isso aqui como EQH, equal highs. E no 4 horas, você vai observar que o mercado ele vem a esses níveis aqui acima, capturar essa liquidez. Se eu não faço aquele filtro do diário para 4 horas, eu ia identificar só aquele ponto lá, aquele bloco no diário, e ia ver que possivelmente eu tomaria stop se eu entrasse vendido na interação do bloco. Então, 4 horas ele está me dizendo que eu tenho muita liquidez aqui que o mercado pode capturar, e é realmente o que acontece. E fazendo um filtro após esse nível aqui acima, o que nós temos aqui? Nós temos um nível de bloco de ordens aqui. Um nível de bloco antecipando o movimento dessa questão aqui. Na verdade, não é antecipando, ele está ali às prévias dessa movimentação, quando o mercado chega. Então, você tem ali a interação do nível de bloco e o mercado respeitando fortemente essa região. Quando nós temos isso aqui acontecendo, lembra do MSS? Market Structure Shift? É esse camarada aqui. E a partir do momento que o mercado rompe, captura a liquidez e rompe toda essa movimentação, o que nós já temos aqui? Nós já temos um bloco de ordens grande. Tudo isso aqui também é um nível de bloco. Segredo aqui, ó, para te ajudar nas tuas análises. Um bloco de ordens não é somente a última vela de alta, tá? Antes de uma grande queda. Um bloco de ordens ele pode ser formado a partir de toda esta movimentação aqui, ó. Tudo isso aqui é um nível de bloco. O ICT ensina que tudo isso aqui é um nível de bloco. Então, quando você tem aqui esse nível de bloco, você tem a sua divisão aqui, por exemplo. Ó. Aqui no primeiro nível, aqui em um segundo nível. Então, você pode observar a possibilidade de entrar com vendas, porque você já sabe que o mercado interagiu no bloco de ordens do 4 horas, aquele isolado. Você sabe que o mercado capturou liquidez aqui de equal highs, que são topos relativamente iguais, e a partir de então o mercado começa, depois da mudança no caráter, depois dessa quebra de estrutura aqui, esse MSS, o mercado volta a patamar caro, interage aqui em um nível de BPR, observem bem, nível de BPR aqui, e respeita milimetricamente esse nível de BPR, entregando vendas absurdas. Então isso aqui já vai te ajudar demais a você ser um trader lucrativo. Onde ficaria o meu stop, Bruno? Poderia colocar atrás dessa vela, por exemplo. Eu sei que esse stop aqui não vai ser um stop caro para você, está menos de 1%. Então você poderia surfar vendas. Até onde que eu poderia surfar vendas, Bruno? Vamos trazer aqui para o diário e vamos identificar o nosso range de negociação. Observem que eu tenho uma swing low aqui. Observe que eu tenho uma swing low. Essa swing low, ela é um nível de liquidez. É um nível de liquidez bem interessante. Então, identifiquei ela. Vou colocar aqui no gráfico de 4 horas para ficar até mais claro também. E posso surfar essas vendas até esses níveis. Observem que o mercado vai entregar ela tranquilamente. Entregou a sua venda ali. Então, o trade que você acreditaria que não fosse dar bom, por exemplo, o trade te entregou uma movimentação de 12, 13 para 1. 12 para 1 no caso. Muito interessante. Beleza, identificamos aqui os níveis de bloco de ordem. Quero mais exemplo, Bruno. Achei esse exemplo até interessante, mas eu quero mais exemplo. Tem como? Tem como. Vamos enxergar aqui uma movimentação aqui, ó. Observe esse exemplo está até bem mais claro. Observem toda uma acumulação aqui. Passei na aula anterior a respeito disso aqui. Quando o mercado vai acima, ele faz basicamente uma movimentação de... Quem estudou na aula anterior sabe. Então, nós temos
captura de liquidez a níveis inferiores. Quando o mercado vem abaixo com todo esse desbalanço, nós temos o nosso nível de bloco de ordens. Vou marcar a última vela isolada desse movimento para ficar mais interessante. E a partir de então, nós temos formação de liquidez antes do bloco, as prévias do bloco. Isso aqui valida demais para você, tá? Então, identificamos aqui a liquidez, identificamos que temos um nível de bloco que capturou a liquidez aqui desta acumulação com desbalanço, validando o bloco. Então, temos aqui o mercado criando liquidez também nessa parte inferior. Isso aqui é uma aula muito foda, velho. Isso aqui é uma aula muito foda. Se você realmente não deixar teu like ou aprender com isso aqui, pelo amor de Deus. Interação ao nível de bloco. Níveis de liquidez aqui. Quando o mercado interage a esses níveis de liquidez, captura esses níveis de liquidez, melhor dizendo, nós temos a interação ao nível de bloco de ordens. O mercado não interage nem no 50% do bloco de ordens e já começa a sentir essa movimentação. Quando nós temos o mercado entregando esses níveis aqui, você já pode, por exemplo, pegar suas vendas, se você se basear somente em entradas a partir do nível de bloco. Isso aqui também é conhecido como POI, ponto de interesse. Além de bloco de ordens, é chamado de POI, ponto de interesse. Então você tem aqui continuidade da movimentação vigente, que é de vendas. Aqui você não tem o mercado te dizendo que vai estar em um modelo MMBM, um modelo comprador, mas é um modelo de vendas. Então você tem aqui a continuidade de surfar a venda. Você pode colocar teu stop atrás da última swing high, atrás do nível de bloco, e surfar aqui as suas vendas, por exemplo, vendas curtas. E olha como o mercado te entrega a venda absurdamente. Olha como o mercado te entregou um 4-1 incrivelmente. E aqui eu não estou nem me baseando no horário. E aqui ele te entregou a venda dentro do horário, inclusive, que é na sessão de Nova York, às 13 horas da tarde, pelo horário de Nova York, o TC-4. Beleza. Temos aqui uma movimentação muito interessante. Gostei dessa análise, vou colocar no meu gráfico. Show de bola. Não acredite no que eu falo. Faça a análise no seu gráfico e identifique tudo isso aqui que eu estou te passando. Tudo isso aqui que eu estou te passando não é o santo graal da análise técnica. Isso aqui vai falhar, às vezes vai falhar de fato, muitas das vezes vai falhar se você não identificar os ciclos de mercado também. Vai ter aula sobre isso. Mas toda essa visão que eu estou te passando aqui, você vai se tornar lucrativo. Vamos agora para o nosso próximo exemplo, que é o nível de BPR, ou melhor, nível de break block. Vamos caçar aqui um break block nessa movimentação. Beleza, tem um nível aqui. Vejam que toda esta movimentação aqui, já estou próximo do preço atual. Veja que toda essa movimentação de queda deixou aqui um bloquinho nessa movimentação. Por exemplo, esse nível aqui desse bloco no 4 horas. Vamos considerar o 4 horas, mas beleza. Quando nós temos o mercado vindo a esses níveis, a esse patamar barato do preço, deixa eu só fazer uma marcação de liquidez aqui para identificar melhor algum ponto que o mercado veio capturar. Nós temos níveis aqui abaixo, o nível de liquidez, como por exemplo esse nível aqui, ó. Nós temos esse nível de liquidez. Vou descer agora para o 4 horas. Vou ver aqui o que o mercado veio fazer. Observem que, após essa nossa marcação, antes dela, o mercado deixou aqui um nível de bloco, veio abaixo, capturou a liquidez, depois veio acima. É rompido novamente, porém o mercado fecha com a vela abaixo dos seus 50%. Bem abaixo. Então ele vai acima novamente. Isso aqui é um nível de bloco. Agora eu vou subir o nível dessa análise aqui. Para esse bloco de fato ser validado, ele não tem aqui aquele famoso, que a gente já sabe, Fair Value Gap. Não tem aqui o Fair Value Gap. Então essa região ela não se torna uma região de alta probabilidade. Observem que o mercado chega e basicamente ele rompe essa região aqui, ele viola essa região com o pavio e depois volta abaixo. Só que para nós de fato termos aqui uma possibilidade do preço ir a níveis acima, o mercado ele rompe tudo isso aqui com um novo order block. Onde que está esse nível de order block? Está exatamente aqui. Nós temos um bloco de ordens, que após deixar esse nível de bloco, nós temos um desbalanço no movimento. Então, basicamente, nós temos aqui um bloco de ordens validado. Esta movimentação aqui é uma junção bem interessante. Nós temos aqui o primeiro breaker, e junto a ele nós temos um order block. Então é uma região de alta probabilidade para você trabalhar com compras, a partir do momento que o mercado vem interagir ao nível de bloco. Observe que o mercado interage ao nível de bloco.
Primeiramente, ele interage ao nível de BPR, inclusive até respeita, ou melhor, ao nível de Breaker Block, perdão. Ele interage ao nível de Breaker, deixa eu marcar aqui com o nome para ficar mais fácil para mim, Breaker Block, e respeita. Quando ele respeita, ele vai até os níveis acima. Então, se a gente está fazendo marcações no 4 horas, você já tem aqui a possibilidade de pegar trades interessantes. Se você identificou essa movimentação aqui do breaker, e identificou todo esse order block aqui, por exemplo, você já tem uma nova possibilidade do mercado de fato ir a níveis superiores. Temos aqui o primeiro breaker e temos um outro order block aqui. Você vai ter que treinar o teu olho para identificar essas movimentações, porque de fato no início é complicado um pouco de você pegar, mas não é impossível. Quando você identifica essa movimentação aqui, você já começa a observar a quebra de swing high, quebra do bloco inclusive, quebra de swing high nessa movimentação, quebra de swing high. Se o mercado vinha em uma movimentação que era totalmente vendedora e começa a quebrar swing high, o que ele fez aqui? Ele mudou o patamar de entrega, não é mais vendedor, agora o patamar de entrega é comprador. É justamente o que ele entregou aqui. E até onde que foi essa compra, Bruno? Exatamente até os níveis de liquidez. Então você tem liquidez aqui nessa parte superior. Você tem liquidez nessa parte superior e inclusive liquidez até esses pontos aqui. O mercado chega até esses níveis, deixa os níveis relativamente iguais, ó, mas aqui te entregou um trade absurdo. Se você fosse pegar a compra, por exemplo, visando o bloco, você pegaria o teu trade mais ou menos aqui, ou até mesmo aqui no início do bloco, sem problema nenhum. Teu stop ficaria atrás do nível ou do bloco de ordens ou do nível da swing low, aí vai a seu critério. E você pode surfar compras visando, por exemplo, um primeiro take a este nível de liquidez. Repare bem que nós temos um range aqui de negociação. E também a esse nível superior. Beleza, mas agora o mercado em um período atual ele está lateral. Aí você vai ter que identificar pontos onde o mercado ele realmente pode ir. Tá? Mas como a nossa aula é uma aula para tratar de PJs, as entradas elas ficarão para próximos vídeos. Vamos tratar agora a respeito do Mitigation Block. Mitigation Block é bem interessante de você observar também. Vamos identificar um Mitigation nessa movimentação aqui. Mitigation Block. Vou pausar o vídeo aqui para poder identificar para a gente. Subi aqui o tempo gráfico para o diário, identifiquei aqui uma movimentação de certa forma interessante. Eu sei que você, que é aluno aqui do canal, ou melhor, que é aluno e está procurando aí aprimorar teu conhecimento, sabe que é conhecedor que daquilo que eu falei, que quando nós temos níveis de swing highs e swing lows sendo quebradas, nós temos aqui a formação de um bloco de ordens. Mas basicamente tudo isso aqui é um bloco de ordens, tá? Nós temos aqui um nível de bloco. Dentro desse nível de bloco, nós temos aqui este carinha aqui, ó. Este carinha é conhecido como Mitigation Block. É um bloco que está dentro de um bloco, porém, não só sendo um Mitigation Block, ele pode se tornar também um nível de Propulsion Block, só que uma movimentação diferente. Eu vou explicar para você como vai funcionar. Mitigation Block, nós temos aqui uma movimentação, ponto de interesse interessante, onde teve muito acúmulo de ordens, um bloco de ordens aqui foi formado, e dentro dele nós temos o Mitigation Block, que é um bloco, um último bloco, uma última vela aqui de alta deixada nesse movimento, que é a vela que captura toda essa liquidez aqui, a partir dela captura toda a liquidez, então nós temos ali uma movimentação acontecendo, com o desbalanço e o preço voltando aqui com uma demanda até inválida a este movimento, respeitando os 50%, então você poderia armar suas vendas a partir do momento que o mercado interajou aqui no preço de abertura ou no 50% do bloco, seu stop ficaria mais ou menos aqui, atrás do Mitigation Block. Você poderia surfar essas vendas ou até esses níveis inferiores aqui desse range, inclusive já seria um trade bem interessante, ou você pode dar continuidade a esses níveis inferiores aqui. Show de bola. Esse aqui é o Mitigation Block de venda. Vamos para o Mitigation Block de alta. Só um adendo aqui. Procurando aqui as informações, encontrei aqui um nível de break que fica até mais interessante. Esse bloco de ordens aqui, ele foi rompido, o mercado interage e vai acima. Então, você tem um bloco de ordens nessa região, muita liquidez aqui antes dele, uma piscina de liquidez, o mercado vai acima dele, não respeita o nível de bloco, volta até os 50% dele, trabalha acima e te dá gatilhos de entrada interessantes aí para você surfar na alta. Então, é um adendo ao breaker block. Procurei alguns exemplos aqui, acabei encontrando um bem breve, mas para a gente poder identificar
a continuidade do movimento, né? Nós temos aqui um range de negociação, que é um range de negociação para a continuidade da alta. Nós temos aqui um bloco de ordens que é deixado no meio dessa movimentação. A partir desse bloco de ordens aqui, nós temos uma primeira interação a esse nível de bloco. Então, quando o mercado interage nesse nível de bloco, nós temos uma continuidade desse movimento. Então, nós temos um range de negociação, ponto de interesse aqui muito bom. E quando o mercado volta a interagir novamente a esses níveis aqui, por exemplo, você já pode estar dando continuidade às suas compras, caso você seja um atrasadinho aí que não conseguiu pegar as entradas. Então, são muitos exemplos aqui que você pode pegar para dar continuidade de alta, né, de acordo com suas marcações. Nessa marcação que eu acabei de fazer aqui, eu marquei o nível de bloco e visei que este nível de bloco ele foi validado com o nível de Fair Value Gap. Esse Fair Value Gap ele foi violado em uma interação ao nível de bloco. Então, nós temos aqui a possibilidade do mercado estar fazendo toda essa movimentação de alta. Após essa movimentação, nós temos aqui alguns pontos aqui interessantes onde o mercado ele volta a interagir novamente, por exemplo, a este nível de bloquinho, essa breve acumulação que teve aqui. Então, o mercado entregando o patamar mais caro. Beleza, se esse conteúdo ele te ajudou, aproveita para estudar cada vez mais, aproveita para entender todo o conceito. Eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Esse vídeo já está ficando bem longo, mas a respeito de liquidez, a respeito de pontos de interesse, a respeito de Fair Value Gap, PJs, por exemplo, que é uma aula bem interessante de você aprender, identificar todos esses níveis. E tudo isso aqui que eu te passei, eu tenho certeza que vai te agregar muito valor. São coisas que eu uso no meu gráfico diariamente e coisas que me ajudam demais a me tornar um trader lucrativo. E é justamente o que eu quero que você seja também, seja um trader lucrativo. Vai ter aulas que eu vou gravar aqui que eu estou pensando em abrir uma área de membros. E nessa área de membros aqui eu vou elevar o nível demais. E seria muito interessante que você fizesse parte também, né? Porque todo o conhecimento que eu vou deixar dentro dessa área de membros vai ser para te ajudar. Futuramente eu vou fazer isso, mas eu tenho um compromisso aqui inicial com você que é justamente marcar toda esta questão aqui contigo e te ajudar a se tornar um trader lucrativo. Tamo junto, Hunter, é só o começo, vamos para cima, segue teu gerenciamento, não quebra a conta, não seja burro e aproveite. Outra coisa, isso aqui não é para amadores, tá? Isso aqui não é para emocionados. Isso aqui não é para você, por exemplo, que acha que vai ficar rico em 2, 3 meses. Isso aqui não é para você que acha que vai mudar de vida em 2, 3, 4, 5 meses. Isso aqui você tem que sentar sua bunda na cadeira e entender toda essa movimentação, porque isso aqui é complexo. Mas quando você começa a entender, isso aqui se torna muito leve. Te ajuda demais e te ajuda pra caramba e vai te fazer chegar a um nível superior de vida, mudar de vida realmente, que é o que eu quero que você tenha, assim como aconteceu comigo. Tamo junto, Hunter, vamos pra cima, fica com Deus aí, bons trades.